Eu também queria perguntar, agora, nesses minutos atrás, está aqui uma notícia no jornal Estado de São Paulo, no site, de que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que estuda editar um decreto para garantir o que ele chamou de direito de ir e vir, entre outras questões. E depois ele fala, peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar ele será cumprido e não será contestado esse decreto. Não ouse contestar, quem quer que seja, sei que o Legislativo não contestará. E disse que a medida garantiria o direito de ir e vir, de liberdade de culto e de trabalhar. Queria saber, ministro, o senhor tem algum projeto, alguma ideia de utilização das Forças Armadas para garantir esse suposto decreto, que no meu modo de ver é absolutamente ilegal, mas que seria feito? As Forças Armadas, e quando os senhores perguntam da minha fala, ela simplesmente foi para deixar bem claro que as Forças Armadas elas cumprem a Constituição. O artigo 142, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Na nossa visão, tá? E eu falo aqui pelos comandantes também, na nossa visão, para se ter uma democracia forte, os poderes têm que ser fortes, todos eles, e independentes. Essa é a questão. E as Forças Armadas observam todo esse procedimento e prontas, se houver necessidade, atuarem para equilibrar qualquer tipo de diferença ou descompensação que possa haver, desde que sejam acionadas, dentro das 4 linhas da Constituição. Ponto. Tá? Com relação ao ato antidemocrático, aí é uma questão de posição. O que eu vejo é o seguinte, existe uma coisa que nós estudamos que se chama generalizações brilhantes. Né? O socialismo fazia muito isso. Ele pega um dado separado e faz uma generalização brilhante. Então, o senhor pega no meio de uma multidão toda com bandeira, né? Pega 1, 2, 2 pessoas que realmente fazem algo que seja antidemocrático, mas isso é uma questão para a justiça, não é uma questão para a Força Armada. Mas o que eu tenho visto, quando as observações, os acompanhamentos que eu tive junto ao presidente, as manifestações, elas eram democráticas. Poderia ter um ponto ou outro isolado, como houve aquele na frente do STF, em que ele foi imediatamente, a própria Justiça tomou as providências necessárias. Com relação ao deputado Camilo Capiberibe, dizer para o senhor o seguinte, que não existe tutela sobre o poder político por parte dos militares. O que existe é um acompanhamento e um cumprimento do previsto no artigo 142 da Constituição. Se está dentro da Constituição, não tem com o que se preocupar. E nós jogamos dentro do campo delimitado pelas 4 linhas da Constituição. Segunda coisa, eu não exaltei o golpe militar de 64. O golpe militar, não disse que era uma exaltação. Aquilo ali é o seguinte, é um acontecimento histórico que tem que ser compreendido no contexto da época da Guerra Fria. O Brasil vivia esse contexto, tá? Não houve um golpe militar, houve um atendimento a um chamamento público, a um chamamento da população. Os senhores têm que estudar um pouco a história também, né? O movimento de 64, ele teve amplo apoio popular, amplo apoio da imprensa, lideranças políticas, da igreja, do segmento empresarial e tudo mais. Isso tudo que houve em 64, no período dos governos militares, né? Foi resolvido com a lei da anistia proposta pelos próprios militares. Então, isso já foi resolvido, isso foi pacificado, e não entendo a levantar-se novamente. Não é uma comemoração, é uma lembrança de um ato histórico. Aquilo é uma história, faz parte da história. Tá? A justiça já pacificou, né? Pode-se tanto, vamos dizer, celebrar, como os senhores têm o direito de criticar. Liberdade é a liberdade da nossa democracia. Né? As Forças Armadas sempre estiveram ao lado do que prevê a Constituição, eu já falei. Com relação à desmoralização das Forças Armadas, não vejo desmoralização nenhuma das Forças Armadas. Ao contrário, os senhores vejam a última, saiu pesquisa agora de um jornal, que eu não quero citar, exatamente mostrando que as Forças Armadas continuam com seu prestígio lá em cima. Qualquer excesso cometido por qualquer militar, ele é sancionado imediatamente. A justiça nossa, ela é bem mais rápida, tá? E bem mais pesada também. O presidente realmente deu uma diretriz, não só para mim, como para todos os comandantes. É cumprir o que está previsto na Constituição. Ponto. Só isso. Tá?